A minha convidada de hoje é conhecida pelo seu protagonismo deixando sua marca por onde passa. Ela iniciou sua trajetória na Johnson Johnson, Unilever e Philip Morris. Por mais de 20 anos ela atuou na Ambev em diversas posições pelo mundo. Ela foi vice-presidente global de Insights, vice-presidente global de marketing, presidente da Budweiser no Reino Unido e fechou seu ciclo como CEO da operação AB InBev para o Reino Unido, Espanha, Irlanda e Ilhas Canárias. No fim de 2021, ela voltou ao Brasil pela Diageo, onde hoje ocupa a posição de presidente no Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2015, foi uma das homenageadas do Women to Watch. Em 2022, ela foi eleita uma das melhores CEOs do Brasil em uma lista produzida pela Forbes. E agora, em 23, foi apontada pela Bloomberg como uma das pessoas mais influentes da América Latina. Mas o que é importante destacar é que essa super carreira foi construída conciliando todo o equilíbrio e dedicação com a família. Uma super mãe atenta a todos os cuidados necessários aí com as filhas. Paula Lindenberg, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Ah, super legal estar aqui com você, Baza. Obrigada pelo convite. Com essa descrição toda aí, nem minha mãe faria uma coisa assim. Que legal. E Paula, deixa eu começar já te perguntando. Desde pequena você já era observadora, atenta a tudo que acontecia à sua volta? Que tipo de criança você foi? Eu vou dizer que acho que sim. Eu acho que desde pequena eu tive assim um interesse de conhecer outras culturas, outras pessoas. Eu, com 11 anos, entrei para uma organização que é super bacana, não sei se você conhece, chama CISV, que promove acampamentos para crianças de diversos países do mundo inteiro se conhecerem. O objetivo final assim, é educação pela paz. Então, com 11 anos, pela primeira vez, eu fui para Noruega, passar um mês nesse acampamento, não falava uma palavra de inglês. E fiquei encantada com aquela experiência e voltava escrevendo carta. E aí eu segui participando dessa história, né? Então, fui para diversos programas até ser monitora, levar crianças, né? Então, essa história de entender que existem outros jeitos de viver, procurar conhecer mais as pessoas, as culturas, e no fundo ver que todo mundo chora pelas mesmas razões, ou fica feliz pelas mesmas razões, um toma banho, outro come outra coisa, mas assim, no fundo, dá para se entender, né? Então essa foi assim uma experiência, acho que importante na minha vida de criação de valores, de referências. Sempre me interessei por isso daí. E aí, desde pequena, você já se via como executiva ou você tinha outros sonhos aí de carreira? Não, eu sempre me interessei por comunicação. Então, na hora de escolher a faculdade, eu fiquei em dúvida entre fazer administração e fazer propaganda e marketing, comunicação. Acabei indo para administração e fiz uma carreira assim, onde eu cresci no marketing. Às vezes as pessoas me perguntam se eu fosse voltar atrás e começar minha carreira de novo, se eu teria feito alguma coisa diferente. Eu provavelmente teria hoje ido para vendas, ido talvez para finanças, em vez de crescer tanto em marketing, mas acho que a parte de criatividade, de entender o consumidor, de propor inovação, transformação, sempre foi assim o meu braço forte, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma das posições assim que eu mais gostei, o que acho que foi quando eu fui vice-presidente global de Insights, que era sobre entender o consumo no mundo, né? E pensar como é que a gente podia desenhar uma estratégia de crescimento e competir com outras bebidas. Então, participar de ocasiões em que o vinho é mais relevante que a cerveja, ou que destilados é mais relevante que a cerveja. E essa história de entender o porquê, né, das escolhas sempre foi interessante para mim. E falando nessas características, você comentou aí do braço forte, muito cedo na tua carreira você passou em processos seletivos muito competitivos, de empresas super relevantes. O que você acredita que você tinha de características que apareciam aí nesses processos? Talvez uma questão de ambição, no sentido de sonhar grande, de querer transformar. Eu acho que eu tenho um traço assim de elevar a barra para mim mesma e para aqueles projetos que eu decido entrar, que fica claro. E talvez, assim, eu não tenho dúvida de que a minha dedicação conta muito também. Então,
Eu estudei para os processos, eu me preparei. Eu acho que nada veio por acaso na minha vida, né? É, talvez um toque de ousadia, assim, também, que tenha feito parte dessa história. Muito legal. E eu não quero deixar escapar que na tua resposta anterior você falou um pouco sobre essas mudanças e tendências. E aí eu queria te perguntar quais foram as maiores mudanças que você observou nesse setor de bebidas de quando você começou a tua carreira para os dias de hoje? Tá? Então, eu comecei a trabalhar com bebida em 2001. Naquela época, o setor de bebidas era muito mais é, um business liderado por empresas locais. Então, cada país tinha suas cervejeiras, por exemplo. E hoje a gente vê que teve uma consolidação do setor, então hoje as empresas multinacionais têm um papel muito relevante. A gente vê com isso as marcas globais ganhando muito mais espaço. Antes as marcas eram mais locais, hoje as marcas globais têm puxado o crescimento da indústria. É, o consumidor cada vez mais quer beber melhor em vez de beber mais. Então as pessoas vêm no mundo inteiro, né, mais preocupadas em fazer escolhas com aquilo que ela coloca dentro do seu corpo, quando ela coloca, buscando indulgência, buscando personalização, buscando adequar a quantidade de álcool correta para aquela ocasião de consumo. Então, tem uma expectativa de flexibilização, vamos dizer, do consumo. Eu acho que a questão da experiência ficou mais importante, então hoje as pessoas esperam. Você vai para o bar, para o restaurante, está esperando descobrir uma coisa nova, tirar uma foto, tem uma evolução nesse sentido. E eu acho que a construção de marca ficou diferente, né? Tinha umas coisas lá atrás que hoje não cabem mais, desde o humor, a exploração do corpo da mulher. Então, graças a Deus, a gente também evoluiu bastante nesse sentido. E o que você hoje, olhando para o futuro, acredita que são as principais tendências ou mudanças que ainda vão acontecer? Você sabe que quando a gente pensa no que nas tendências que aceleraram depois da pandemia, a gente vê que, na verdade, assim, estava tudo lá já, e a pandemia deu uma acelerada, assim, na preminização, na conscientização por saúde, numa expectativa de conveniência, e eu acho que essas são tendências que vieram para ficar. Então, quando eu falo de premiumização, é um pouco do que eu estava falando, de uma experiência mais elevada, da descoberta de marcas que você tem segurança. Eu acho que essa é uma expectativa grande do consumidor e cada vez mais consumidores podem fazer esse tipo de escolha, o que é muito legal também. A questão de saudabilidade, então, por exemplo, no nosso setor, isso se manifesta tanto com bebidas que têm menor caloria, menor teor alcoólico, o crescimento das alternativas sem álcool é uma tendência que a gente acha que veio para ficar. Tudo que tem a ver com conveniência, então você poder replicar a sua experiência do bar, de um coquetel dentro de casa, com uma bebida pronta para beber, mas que você tem certeza que vai ficar legal. Isso vai crescer, conveniência no sentido do e-commerce, de chegar até você, é um outro aspecto. E eu acho assim que agora, ainda mais depois da pandemia, a gente vê assim o ressurgimento dos bares, dos restaurantes, daquilo que a gente chama de on-trade, bombando. As pessoas querem se encontrar, querem ter experiência, festivais, festa. Então, tudo aquilo que promova uma quebra da rotina, vamos dizer, um desopilar, eu acho que está sendo necessário e vai continuar. E nesse entendimento do público, o que o brasileiro é diferente de outras culturas na hora de consumir bebida? O que a gente vê que importa muito é, no fundo, a renda per capita. Então,
quanto mais um país vai, vamos dizer, ficando rico, a população vai tendo mais dinheiro disponível, o consumo de bebidas vai variando, né? Então, vamos dizer assim, num país muito pobre, geralmente quem consome é o homem, que é quem tem renda, quem tem educação e, portanto, renda, geralmente fora de casa. À medida que aquele país vai ficando mais rico, a mulher vai tendo acesso à educação, vai tendo acesso ao mercado de trabalho e vai se juntando ao homem naquele consumo. Primeiro fora de casa, e olha que interessante, é super importante que a mulher tenha uma boa imagem da categoria, né, da bebida, porque senão ela não deixa, ela é o gatekeeper daquilo que entra em casa. Se ela tem uma imagem ruim, ela não vai querer que os filhos vejam o marido tomando uma cerveja, um uísque na mesa do jantar. Então, você trazer a mulher para dentro da categoria é importante porque gera frequência de consumo. Isso vai acontecendo com mais renda. E cada vez, quando esse país vai continuando ficando mais rico, as pessoas vão poder escolher aquilo que elas bebem, então vai priminizando as ofertas, aí a gente vê os destilados mais premium, o vinho ganhando relevância. Então, as diferenças que eu vejo entre os países têm muito a ver assim, com essa correlação da renda disponível. Você comentou bastante aí na tua fala sobre a papel da mulher. Trazendo agora para o mundo executivo, você, grande parte da tua carreira no setor de bebidas, um ambiente por muito tempo bastante masculino. Uhum. Quais foram os principais desafios que você enfrentou para chegar nas posições de liderança? Tá. Eu acho assim, eu me questionei muitas vezes. Muitas vezes eu me questionei se valia a pena eu investir meu tempo, uma energia, num setor em que eu não via exemplos, né, de mulheres que tinham chegado mais longe, onde eu queria chegar. Então, eu tinha dúvida, né, se eu ia poder, se valia a pena e tal. E acho que ao longo desse tempo eu fui muito feliz, assim, de ter chefes e mentores que me ajudaram primeiro a reconhecer o que eu precisava melhorar para chegar lá, né? Porque eu acho que com o conhecimento você enderece, você tem mais chance. Quanto também me ajudar a construir a autoconfiança de que, entregando resultado, aquilo podia acontecer. Mas eu acho que referência, exemplo é importante. E a gente ainda tem poucos, né? E você foi a primeira mulher vice-presidente na Ambev, né? E uma das suas conquistas foi brigar para retirar aquele estereótipo, né, de usar o corpo da mulher nas propagandas e levou até a empresa assumir um compromisso, né, de parar com essa dinâmica. Como que foi esse momento, em que, ou melhor, talvez até um passo antes, em que determinada situação você falou, puxa, agora eu vou colocar o que eu acredito? É. Esse foi um dos meus primeiros questionamentos quando eu sentei na cadeira, né? Porque quando eu entrei na Ambev em 2001, eu pensava lá longe, eu falava, putz, um dia se eu for muito bem sucedida, eu vou ser presidente de marketing, né? Era onde eu queria chegar, assim, era o meu objetivo. E aí eu sentei na cadeira e falei, e agora, né? O que eu vou fazer? E a gente tinha uma situação em que a gente precisava definir melhor o papel das marcas e tal, e a gente via principalmente Skol, que era uma marca que sempre foi muito conectada com o jovem, é uma marca que é sobre quebrar o estabelecido, né? Seja a marca inovadora em inovação, em eventos, a marca sempre se caracterizou por entender e se conectar com o jovem. E aí, quando a gente pensava em fazer isso mais forte, a gente via as pessoas falando, como é que você vai querer se conectar com o jovem se eu vou no bar e vejo o catazete da escola com a menina de biquíni, né? Isso não tem nada a ver com os valores do jovem. Então, a gente reconheceu que a marca estava, vamos dizer, atrasada, né? E aí, para conseguir dar um passo, acho que foi primeiro importante a gente ter essa conversa interna, porque não dava para fazer alguma coisa que para fora seja verdade, sem para dentro da empresa existir uma conversa, uma consciência, um compromisso e tal. E aí o primeiro passo para fora que a gente deu foi chamar desenhistas, né, ilustradoras mulheres e pedir para elas
redesenharem os cartazetes de escola, colocando, né, a mulher da maneira como ela deveria ser retratada hoje, que é uma mulher que está se divertindo com a cerveja, não necessariamente servindo a cerveja, vestida, né, e tal. E daí a gente fez esses cartazetes como um pedido assim de desculpa, né, da marca e um compromisso em evoluir, e mandou esses cartazetes para os pontos de venda, pedindo para eles retirarem os cartazetes antigos e substituírem pelos novos. E isso foi um primeiro passo numa série de ações, então, e de compromissos de nunca mais retratar a mulher daquela maneira. Isso se traduziu em, claro, nunca mais fazer uma propaganda que tivesse a mulher retratada daquela maneira, nunca mais colocar meninas em eventos com aquele tipo de uniforme. Então, quer dizer, teve um compromisso grande da empresa, acho que dentro e para fora, de que a gente quer ser uma plataforma de evolução, né? De evolução e acho que as marcas, e principalmente bebida é uma categoria grande, que as pessoas importa, né? É difícil você fazer uma inovação com fio dental e as pessoas conversarem sobre aquilo. Com bebida, você gera conversa, as pessoas se interessam e tal. Então, eu acho que nessa cadeira, quando eu sentei na cadeira de VP de marketing, eu entendi que o meu papel era muito maior do que vender cerveja, né? O meu papel era construir cultura, né? Provocar, evoluir a sociedade. E aí foi legal, porque logo depois que a gente pôs esse trabalho no ar, eu recebi um telefonema da Globo me falando: olha, Paula, eu queria te contar que pela primeira vez nesse ano a Globeleza não vai sair pelada, porque não cabe mais. Então, quer dizer, isso, a gente também pode fazer a nossa parte, né? Para chacoalhar um pouco, para evoluir. E hoje eu tenho marcas que me permitem de novo fazer isso aí, quando eu penso em ter uma marca que fala de progresso coletivo, keep walking, né? Eu acho que o meu papel é maior do que vender whisky. E falando desse teu papel, acho muito interessante esse teu olhar, porque no ano passado vocês lançaram, né, a campanha Bares Sem Assédio. Me conta um pouco mais como surgiu essa ideia e como que funciona. Tá. Essa ideia surgiu de uma pesquisa que Johnny Walker fez com frequentadores de bares. Frequentadores e pessoas que trabalham nos bares. E aí, nessa pesquisa, a gente já reconheceu que um percentual enorme de mulheres que frequentam os bares já tinham sido assediadas, acho que eram mais de 60%, e um percentual ainda maior de mulheres que trabalham nos bares já foram assediadas. E a gente, de novo, como uma marca que promove progresso coletivo, achou que tinha que fazer alguma coisa com aquilo. E daí que surgiu a ideia de promover esse trabalho de conscientizar as brigadas dos bares em como lidar com assédio. Então, a gente não tem um papel, claro, de polícia, né? Mas a gente tem como ajudar as pessoas a saberem como lidar, inclusive envolvendo as autoridades necessárias quando faz sentido. E aí, a partir disso, a gente abriu essa plataforma para os bares se inscreverem, e a gente, ou presencialmente ou online, a gente treina essas brigadas, e depois tem uma plataforma de conversa ativa de quem foi treinado para continuar trocando experiências, aprendizados e tal. Então, esse é o compromisso da marca. Puxa, muito interessante, e algo que está ficando muito claro para mim, a gente está falando bastante de comunicação. Agora, trazendo porta para dentro, como é que você enxerga a importância da comunicação no papel do líder, né? Que habilidades de comunicação, na sua visão, são cruciais para estabelecer esses relacionamentos sólidos, né, com o time e, naturalmente, com o mercado. Fundamental, né? Fundamental. Eu acho que talvez quando essa ficha tenha caído com mais clareza para mim foi quando eu estava na Inglaterra, né, liderando um time principalmente de ingleses, né, ou de europeus, então um time com uma cultura e tal muito diferente para mim, e de um dia para o outro teve que todo mundo ir para casa. E daí eu percebi como comunicação interna era fundamental naquele momento para garantir
que as pessoas tivessem clareza de prioridade, de foco, de construção de time, de propósito e tal. Então, eu acho que você... Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm muitas possibilidades. Então, para você ter as pessoas entregando o seu melhor, eu acho que é fundamental que o líder tenha claro, assim, qual que é o propósito, né? Onde que a gente quer chegar, além das metas financeiras, qual o legado que você vai deixar, e como que o time todo pode contribuir para isso. Acho que é fundamental. Uma das coisas que eu fui, sei lá, talvez aprendendo durante a carreira é que eu gosto de gerar ideia, eu sou uma pessoa que abre, assim, mais da criatividade, mas às vezes não dá, né? Você tem que ter muito claras as prioridades. Não dá para a gente precisa ajudar o time a saber aonde focar. A gente precisa ajudar o time a funcionar como um só, fazer marketing, venda, supply, terem a mesma direção, né? Como é que a gente vai vencer esse quarter, né? E eu acho que reconhecimento é outra parte fundamental para garantir esse engajamento. Cultura se constrói muito através de comunicação. Então, comunicação é um pilar assim fundamental na minha visão. E aí, falando de comunicação, uma passagem aqui que você acabou de comentar que me veio na cabeça muito forte. Nas palestras que eu dou falando sobre o papel do líder, tem uma das habilidades que eu costumo dizer que é talvez a habilidade mais subestimada de um líder, e a mais importante talvez seja a habilidade de dizer não. Uhum. Porque dizer não para o que é chato, que não dá resultado, é fácil. Agora o time vem com ideias boas. Claro. Só que se você não souber dizer não, como é que você mantém o que é prioritário? Eu queria explorar um pouquinho mais. Como é que foi isso para você, essa habilidade de dizer não? Porque o Steve Jobs tem na passagem da biografia dele, foi comentado que quase que todo dia alguém vinha com alguma ideia muito boa de um novo produto. E ele falava, nossa, que ideia bacana, mas nós não vamos fazer porque nossa prioridade são esses 3 produtos. É isso aí. Essa é uma conversa de todo dia também, para mim. Então, por exemplo, na Diageo, inclusive, assim, a gente tem um portfólio global de marcas tão lindo. São quantas marcas? Eu não sei te dizer quantas marcas, mas se for pensar, são muitas marcas de whisky, de gin, de vodka. Isso falando do que é grande para mim no Brasil, né? Mas eu ainda tenho licor que ainda não fiz aqui, né? Baileys, entre outros. Tem tequila que ainda não fiz aqui. Tem cerveja que ainda não fiz por aqui. Quer dizer, tem muito brinquedo lindinho que dá vontade de usar, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz quando sentei na cadeira foi, junto com o time, desenvolver uma clareza assim, de estratégia de portfólio. Então, de quais iam ser as nossas apostas, vamos dizer, para os próximos 3 anos. E essa conversa, essa discussão, a gente, ao longo do tempo, vai evoluindo de forma a fazer uma sequência, né? Tá bom, o que eu vou lançar? Eu não consigo lançar 2 coisas direito ao mesmo tempo. Eu preciso fazer escolhas e garantir que os times inteiros estejam focados naquilo acontecer. Então, uma outra conversa importante que a gente teve foi minimizar o número de SKUs que eu tinha. A gente cortou quase 40% dos nossos SKUs, porque tinha muita coisa pequena que consome tempo, energia, análise, espaço no estoque. E me parece que cada vez mais assim, prioridade, simplificação combina com agilidade, que é fundamental. Como os ingleses costumam dizer, less is more. Né? Nós somos britânicos, aqui na Michael Page também, é algo que a gente escuta bastante aí, buscando essa simplificação. E algo também que eu queria explorar, puxa, você teve uma experiência internacional com vários mercados e você liderou em diferentes culturas, né, em mercados. Quais foram as maiores lições que você aprendeu sobre adaptabilidade e flexibilidade? Tá. É isso, né? A gente vai tendo que aprender a ler, assim. A ler aquilo e eu acho que vai ficando... Quanto mais você sobe na carreira, vamos dizer, mais sozinho você vai ficando. E essa habilidade de leitura acho que vai ficando cada vez mais importante, né? Então, é engraçado. Logo que eu sentei na cadeira na Inglaterra,
e alguém me falava, this is interesting. Eu falava, pô, a pessoa gostou e tal. E depois eu fui entender que interesting é não lá, Aham. né? É um jeito educado de dizer não. Então, esse tipo de leitura demora um tempo para você ter. Eu acho que quanto mais você constrói parcerias, né, que tenham essa conversa franca, aberta, essa abertura de discordar, de dar feedback, melhor você entende essas nuances, mais rápido você entende essas nuances e, portanto, consegue se adequar. E eu já vi várias vezes você mencionando sobre a tua visão da importância da diversidade, da inclusão. Como é que você acredita que esse ambiente diverso e inclusivo impacta na inovação e mesmo na performance da empresa? Para mim é fundamental, né? Fundamental. E é muito legal ver assim que a Diageo tem um compromisso e um ponto de vista sobre isso assim bem sério, bem profundo. Não é só porque agora precisa se fazer, né? É por uma crença de que um time diverso toma melhores decisões para o negócio. E por exemplo, para te dar o exemplo de bebidas, a gente sabe que o consumo entre homens, tem mais homens que tomam bebidas alcoólicas, com mais frequência também do que mulheres. Então, para a gente entender como atrair mais mulheres para as nossas marcas, tal, né, ninguém melhor do que uma mulher, né, para entender. Então, se eu pudesse falar, às vezes a bebida é pesada para você carregar. Às vezes é difícil de abrir, às vezes o paladar você não gosta, às vezes a embalagem não combina com a ocasião, é muito masculina. Às vezes você tem que tomar muito rápido para ela não esquentar e a sua barriga não dá conta. Então, entender essas nuances das necessidades, sejam elas funcionais ou emocionais, da mulher, né? Claro que o homem pode entender também, mas um time diverso provavelmente puxa e faz com que isso vire uma prioridade, porque a gente tem que entender e fazer com que ele vire uma prioridade, porque, de novo, eu não consigo lançar 3 coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que um time diverso faz com que essa conversa seja mais rica. Poxa, você está trazendo tantos insights interessantes que eu estou aqui me perguntando como monitorar essas tendências com tanta coisa que acontece no mundo, rede social, e aí o comportamento de cada grupo de pessoas dentro de cada país ou de cada região. A gente, bom, tem um compromisso, assim, um investimento grande, né, com pesquisa de mercado continuamente. E tem uma história nova que a gente implantou, talvez um ano atrás, na Diageo, que é um time que está ali dentro da companhia, numa sala deles só, focado em estar acompanhando o que está gerando, o que está acontecendo de conversa nas redes sociais. Então a gente sabe naquele minuto o que está trending, o que não está trending, e esse mesmo time, como eles conhecem profundamente o ponto de vista de cada uma das nossas marcas, eles estão criando conteúdos de forma que as nossas marcas entram nessas conversas de uma forma pertinente quando faz sentido. Então, é um jeito de você estar presente na cultura, na conversa, mais rápido e mais autêntico, né? Menos crafted, assim, com grandes campanhas, e mais na real daquilo que a conversa que está acontecendo. Então, a gente vem fazendo cada vez mais isso. E um outro ponto que eu acho que é fundamental o time está muito perto, assim, da onde as coisas acontecem. Então, do ponto de venda, de estar no bar, de estar no restaurante, de estar no supermercado. Eu vou, no mínimo, uma vez por mês, tento ir bem mais a campo, sair junto com os times, visitar ponto de venda, conversar com o garçom e entender na real o que está acontecendo. E esse ponto que você colocou da tua iniciativa me fez lembrar do que você tinha comentado sobre a solidão de estar no topo. Uhum. O que mais você tem de estratégia para lidar com essas decisões, com tanta coisa que muitas vezes você não pode compartilhar com o time e pode te trazer esse isolamento? Eu tenho tentado cada vez mais
dedicar uma parte da minha agenda para fóruns externos. Então, tem muito fórum legal acontecendo, de gente a fim de discutir certos temas, e alguns fóruns de CEOs, e eu sempre acabo aprendendo alguma coisa, voltando com insight novo, um pouco mais de temperatura do mercado, acho que é importante. Então, eu tenho tentado fazer parte disso. Não dá tempo de fazer tudo aquilo que a gente gostaria, mas eu acho que ter esse radar externo ajuda muito. Falando sobre dar tempo, como é que você lida naqueles momentos de desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Que medidas você toma para restaurar esse equilíbrio? Porque hora e outra escapa. Escapa, e eu acho que é um exercício constante de tentar não deixar escapar. Então, eu, por exemplo, sou muito chata com trabalhar no fim de semana. Eu não gosto, né? E minimizo o máximo possível. Então, na minha casa, a gente tem uns certos combinados, assim, de horário. Por exemplo, um combinado que a gente gosta é tomar o café da manhã todo mundo junto. Sabe? Começar o dia, todo mundo na mesa, e aí vai cada uma para sua escola e tal. E no fundo a gente vai, sei lá, com a medida que, né, que as crianças vão crescendo, você vai adaptando aquela história. Nem sempre é fácil, mas eu, assim, sempre tentei chegar em casa a tempo de, de fazer uma lição de casa, de ler uma coisa junto, de pôr na cama. Para mim é importante, até para eu sentir que está valendo a pena, que, sabe, é uma renovação de energia que para mim faz diferença. Então, vamos lá. Longe de estar perfeito, para algumas pessoas isso é suficiente, para outras não é. Na minha família tem dado certo. E dentro do que você acabou de comentar, do longe de estar perfeito, como lidar com essa autocrítica e o perfeccionismo, né, nesse papel de liderança? Que estratégia você utiliza aí para manter esse equilíbrio, talvez, né, de buscar excelência, mas também aceitar imperfeições? Você sabe que outro dia eu estava vendo um podcast muito legal que era Be Brave, Not Perfect, que falava sobre isso, né? Sobre a diferença até da educação, assim, das meninas e dos meninos. Que as meninas, assim, são desde pequenas treinadas a se cuidarem mais, e os meninos talvez mais estimulados a se arriscar no esporte, nas atividades e nas brincadeiras e tal. E aí, quando ambos vão crescendo, chega uma hora que o menino tá mais, sei lá, pronto para pedir alguém em namoro, né? Se arriscar, e tá mais pronto para negociar um salário ou brigar por um cargo. E eu acho que às vezes a gente, mulher, acaba perdendo umas oportunidades porque não levanta a mão para se colocar, porque acha que a gente ainda não está lá, tem a tal da, né, a gente gosta de estar 100%. Então, eu tento lembrar desses conceitos todos e praticar, né? Eu acho que cada vez mais a gente errar rápido, testar, aprender e corrigir enquanto vai, é o jeito de você estar se antecipando versus a concorrência, né? Então, eu acho que essa história de ousadia, de fazer antes de estar perfeito, é cada vez mais fundamental. E para você, qual que é o significado de sucesso, né? E talvez como é que essa percepção mudou ao longo da tua carreira? Eu acho que sucesso, bom, sucesso é você ser feliz para mim. E ao longo dos anos, eu acho que eu fui mudando, assim, aquilo que eu considero prioridade, aquilo que eu considero um problema, aquilo que me tira o sono. Eu, sei lá, até um tempo atrás, não pensava em saúde, né? Saúde é take it for granted. E a minha história de saúde nem sempre foi fácil. Hoje em dia, para mim, saúde para dar e vender, sabe assim, é felicidade. Então, eu acho que assim, a vida vai te ajudando a evoluir, né, naquilo que importa. E hoje em dia, para mim, importa mais esse balanço que você falou, importa muito. Saúde importa muito.
para mim, tem algumas coisas que me relaxam, que me reenergizam. Tá sentado com os amigos em volta de uma mesa gostosa, com horas e horas bebendo alguma coisa e jogando, me relaxa e me importa. Eu acho que a gente vai priorizando ao longo da vida esses encontros, assim. E como é que você enxerga essa conexão entre crescimento pessoal e crescimento profissional? Eu acho que não tem muito essa separação, né? Então, quando você vira mãe, por exemplo, que você aprende tanta coisa que tem a ver com a sua vida pessoal, mas tanta coisa para o trabalho, sabe? De como olhar para as pessoas, de como tratar as pessoas, do que importa, de ver o outro, de entender que você não controla tudo, que cada um é um, né? As personalidades e tal. Então, eu acho que com o passar dos anos você vai tendo experiências que vão te ajudando a, a lidar de um jeito diferente e talvez, né, mais esclarecido, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional. E em que momento você consegue falar com você mesmo e refletir sobre tudo que está acontecendo e você está vivendo? No banho. Não sei, tem essa coisa da intuição, né? Que a gente. Eu nunca fui uma pessoa assim que eu ligava muito para a intuição. E às vezes depois acontece alguma coisa e você fala, putz, eu já sabia, né? Eu já tinha aquilo ali e não prestei atenção. Então, acho que uma das coisas de amadurecer também é você prestar mais atenção nesses sinais e tentar se antecipar, assim. Eu acho que conta. E dentro dessa dinâmica, você tem algum ritual ou algo que você faz para buscar sair do automático dessa vida tão turbulenta? Eu acho que tem coisas assim para garantir o equilíbrio e tal que são importantes, né? Por exemplo, cada vez mais pensar no intake e no release de energia, por exemplo. Então, se eu pensar que eu ganho energia com alimentação e com sono, né? E eu solto energia com exercício, eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas coisas e endereçar, e combinar. Eu não sou uma pessoa que gosto naturalmente de exercício. Eu, se pudesse, não fazia nada. Mas tem que fazer, porque aquilo é importante. Eu hoje sinto que eu com exercício fico melhor, né? Dormir, eu também prefiro não dormir. Eu sou dessas que de noite funcionam super bem. Eu, por mim, dormiria muito menos. Mas faz diferença, né? Quando você vai ficando mais velho. Então, eu acho que ter essas atenções e desenhar uma rotina que funcione dá mais consistência, né, Eu para a adorei o que história. você falou sobre o que te dá energia e como você depois solta essa energia. Nunca tinha parado para pensar nesse formato. Então, o que te dá energia é você comer bem, você dormir, é o que te resgata a energia. E depois, Isso. como é que você solta essa energia? Porque você ficar só com essa energia para você É. também, você vira um poço de energia aí que pode prejudicar também. Você solta no trabalho, mas, pô, o exercício ajuda muito nesse sentido, né? Perfeito. E o Paula, tem uma pergunta que eu não poderia deixar de te fazer aqui. Você tem 2 filhas adolescentes. O que você tem dado de orientação de carreira ou como ajudar elas a se encontrarem, identificar habilidades? Conta um pouquinho aqui do que vem sendo aí as suas descobertas nessa área. Elas ainda estão meio cedo nessa conversa, ainda não tem assim super clareza do que vão querer estudar. Eu acho assim que a gente se dedicar a algo que a gente goste é fundamental. Então, eu não tenho dúvida de que eu permaneci tanto tempo nesse mercado de bebidas, porque eu adoro trabalhar com bebida, eu gosto, eu acho que manter a gente jovem, conectado com o que está acontecendo, eu gosto de evento, é isso, eu acho que dá margem para você ter conversas maiores. Então, isso faz com que você ponha mais, vamos dizer, paixão na história. Então, com elas, a conversa é reconhecer, tentar ajudar a reconhecer aquilo que faz o olho delas brilhar. E eu acho também, assim, essa sensação de que você pode tudo, sabe? Que você pode o que você quiser, que não tem... né, graças a Deus, elas têm
condição de ter uma boa educação e eu acho que elas têm que seguir o sonho delas. Essa é a minha conversa com elas. E para a gente fechar esse primeiro bloco, como é que tua voz interna fala com você? É uma voz suave, persuasiva, te dá porrada, te acalma? Como ela é? Ah, não, eu tendo a ser bem, eu me cobro, né? Eu sou dessas que bota a barra bem alta para mim mesmo. Muito bom. E chegamos agora, Paula, no momento Headhunter. Qual que é a Ah. pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu sempre pergunto para a pessoa o que faz o olho dela brilhar. Então, acho que entender a motivação das pessoas é fundamental. É uma escolha importante, essa escolha de contratar alguém, né? Para a pessoa e para a gente, é muito importante. Então, tem que dar certo mais do que naquele cargo, assim. Para mim, quando você contrata alguém, é um investimento que você está fazendo grande. Então, é uma pessoa que que você está trazendo para a sua equipe para atingir a sua ambição, para fazer uma história de longo prazo. Então, acho que entender bem o que o motiva, e daí pensar se aquilo se alinha aos valores, à jornada, aos compromissos da empresa, acho que é importante. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Não dá certo gente que sempre culpa o outro, que o problema está sempre Fora. fora. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Acho que tem gente, e às vezes é um feedback que eu já recebi de ser cabeça dura, assim, de quando encasqueta com uma ideia, é difícil soltar. O que você tem mais orgulho do que está escrito até hoje no seu currículo? Eu acho que o que eu tenho mais orgulho é ter tido a coragem de mudar 3 vezes de país com a minha família. A coragem de começar tudo do zero, de aprender tudo de novo, de sair da zona de conforto e aprender, né? Eu acho que quando a gente sai da zona de conforto é quando a gente aprende mais e está no nosso melhor momento, assim. Então, eu acho que essas experiências internacionais são um grande alavancador disso daí. Então, eu tenho orgulho. Eu imagino que muita gente te pergunta sobre como fazer essa mudança com a família. Quais são as principais lições ou recomendações que você deixa quando alguém te faz essa pergunta? Como fazer essa mudança com a família? O que levar em consideração? Eu acho assim, lá em casa, a conversa foi sempre de avaliar qual que era a decisão melhor para a família, não para o meu trabalho, né? E a primeira vez que eu me mudei, ainda não tinha filhos. Mudei só eu e o Vitão, a gente foi para o Equador. Imagina, era um país que não era assim o meu aspiracional, né, de ir para o Equador. Mas a gente falou, pô, a gente não tem filho, é um momento que a gente pode viajar, criar uma rotina nossa, se conhecer cada vez melhor. E profissionalmente também, para mim, era uma chance assim enorme de fazer um cargo que eu ainda não estava pronta, que era sobre aprender muito e tal. E a gente resolveu ir como família, porque a experiência a gente achou que ia ser legal para os dois. E depois a decisão de ir para Nova York, aí já com as meninas, depois para Londres, também foi levando em consideração assim o todo, o que isso podia significar de repertório para elas, eu acho que para as crianças, esse tipo de experiência gera uma autoconfiança, uma liberdade, eu acho que referência, valores que são muito ricos, né? Tem as perdas também, mas que são muito ricos. E a gente achou que vale a pena. Do mesmo jeito que agora, depois da pandemia e tal, a gente queria voltar para o Brasil. A pandemia, uma das coisas da pandemia foi para mim... Foi unânime de vocês 4 quererem voltar para o Não, Brasil? a minha mais velha não. Minha mais velha, os amigos tinham namorado e tal, não queria voltar, né? Mas eu vi que, por exemplo, a gente ficou preso na pandemia inteira, a gente ficou em Londres, né? E eu senti que essa história agora de estar mais perto de quem realmente importa, eu queria estar perto da minha mãe, da minha avó, dos meus amigos, sabe assim? E a gente queria dar mais estabilidade, raiz para as meninas, ter uma referência de onde elas são e tal. E aí decidimos voltar.
Puxa, muito bacana, quantas lições. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter aqui agora? Então vamos lá. Talvez quem que é a pessoa no mundo, viva ou morta, que você gostaria de entrevistar? Puxa, eu já falei de algumas aqui que eu gostaria de entrevistar das vivas e vou repetir aqui. E algumas delas estão agendadas, não vou dar spoiler aqui, mas eu falei de entrevistar o Carlos Ghosn, que eu acho uma história aí da executiva dele. Puxa, foge do Japão, tá refugiado no Líbano, tem todo um lado aí meio assim, um trailer assim, né, que você fala assim, é coisa de filme, de série, né? O Fábio Barbosa e o Carlos Brito. Puxa, o Brito, é o Brito, exatamente. Então, pô, um cara que eu quero aqui, sentado aqui na minha frente, que eu tenho um monte de pergunta para fazer para ele, mas quem já se foi, talvez, personalidades como um Albert Einstein, Churchill, acho que tem caras aqui que fizeram tanta diferença no mundo, seria interessante entender a forma como eles pensam. E, Paula, chegamos agora no momento Dona Ângela, com um pouco mais de humor. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Me conta uma coisa, sua mãe chama Ângela? Minha mãe chama Ângela. Sabia que a minha mãe chama Ângela também? É mesmo? Que engraçado. Deixa eu aproveitar e contar aqui. Algumas pessoas sabem, mas nem todo mundo que me escuta lá do quadro que eu faço no Instagram do Dona Ângela tem... O motivo, além da minha mãe chamar Ângela, é que o humor da minha mãe é um pouco peculiar. Tá. E por que é peculiar? Assim, só para dar um exemplo, sou eu e meu irmão mais novo. Ele é 3 anos mais novo que eu. E a gente cresceu, né? A maior parte das mães, quando o filho engasga, fala, olha o anjinho, olha o papai do céu. E eu e meu irmão, nós crescemos com a minha mãe falando, olha o cu da bruxa. Então, assim, só para dar um pouquinho do tom de quem é a Dona Ângela. De quem é a Dona Ângela e por que quem acompanha no Instagram vê aquele humor. Legal. Mas agora, então, eu sou esquisita por quê? Eu acho que eu não tenho noção de espaço. Assim, eu não dirijo mais, porque é perigoso. Então, assim, eu sou ruim de espaço, tamanho, cabe, não cabe, pra onde vai, não tem essa chegar numa cidade, olhar o mapa, pra onde eu vou. O meu marido pergunta, Paula, pra onde você acha que é? Eu falo pra direita, ele vira pra esquerda, porque ele já sabe que sabe, tá certo. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Talvez uma situação que eu passei logo, bem no comecinho da minha carreira, foi uma das primeiras entrevistas de trabalho que eu fiz. Fui fazendo aquele processo e chegou na final, tinha uma vaga e tinham 2 candidatas, eu e uma outra pessoa, uma outra mulher. E aí chegou na entrevista final, marcaram as 2 ao mesmo tempo lá na sala de espera, ia chamar uma e depois a outra. E ela era linda, ela era magra, bonita, ela tinha estudado nos Estados Unidos, ela tinha o inglês perfeito. Aí eu falei, não tem a menor chance aqui nessa história, não tem a menor chance. Aí ela foi primeiro na entrevista. Aí quando ela voltou, eu perguntei, aí, como foi e tal? Ela falou, foi legal, mas achei o cara meio bagunçado, estava com o pé em cima da mesa, a blusa amassada, o cabelo meio assim... Aí eu falei, bom, então é a minha chance, né? Aí eu peguei, tirei meu brinco, fiz o rabo de cavalo, tirei a blusa de dentro da calça, sabe assim, e fui. Falei, aqui a minha única chance é diferenciação, sabe assim? Uhum. E aí acabei sendo contratada. Então, acho que é o valor ali do posicionamento, da diferenciação. O olhar atento aí ao mercado para posicionar. E caminhando agora para o final, Paula, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode jogar lá que você brilha? Eu acho que é quando tem a ver com criatividade, com transformação. Quando tem a ver com entender para onde que as coisas estão indo e pensar em soluções e aí trazer para o papel para executar. Eu acho que esse é um lugar de potência meu. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que tem assim, não é nada sexy falar de dedicação, né? De resiliência, de ser Caxias, de estudar. E no mundo de hoje, eu acho que cada vez mais tem esse, sei lá, encanto do sucesso imediato, da coisa do... O atalho, né? O atalho, o rápido e tal. Então é zero sexy falar isso, mas eu acho que consistência, dedicação, sola de sapato é fundamental.
E eu vejo muitas vezes algumas pessoas em início de carreira com aquela máxima: puxa, mas esse trabalho é muito operacional, eu quero fazer coisas estratégicas, como estratégico fosse não ralar, né? E isso para mim É, é preocupante. porque é isso, é um passo atrás do outro. Como eu te disse, assim, eu, se fosse redesenhar minha carreira, eu teria ido para vendas. Eu acho que hoje, no papel de CEO, eu não conhecer a fundo como é que é o dia a dia do vendedor e tirar o pedido e tal, me faz falta em algumas discussões. E eu acho que tá onde as coisas acontecem, vivenciar, faz muita diferença. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Putz, aprendi a fazer muito drink. Que é uma delícia. Aprendi a fazer muito drink, aprendi a degustar tequila, aprendi coisas por aí que para mim é Deixa uma divertido. dica de drink aí pra gente. Então, olha, então eu estava falando de tequila Paloma. Paloma é um drink de tequila maravilhoso, super refrescante que eu adoro. E se você gosta de whisky, o meu preferido é Penicillin, que tem um pouco de gengibre. Também é uma delícia. A Boa, já gente. deixar a dica aqui para todo mundo procurar aqui para fazer esse drink também. Outro dia a gente fez. Eu fui com 12 amigos fazer um curso de drinks. E daí foi super legal. A pessoa começou explicando lá a história dos coquetéis, e foi ensinando a fazer cada um com o copo certo, com a receita certa. A gente saiu especialista. Então, muito, Pô, vou muito pegar a legal. dica contigo, eu tô louco já Vai, para fazer esse curso aí. vamos. E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos para amigos? Hoje em dia, as pessoas me procuram bastante nessa coisa de profissional, né? Muitas vezes nessa questão de mulher e como é que se coloca e como é que, sei lá, briga por uma posição, como é que eu acho que é uma coisa constante. É, e depois eu tenho os meus amigos de verdade, assim, os amigos de sempre, que é meio para tudo, para as questões da vida, né? Para filho, né? Hoje em dia adolescente tem muita conversa relacionada a filho, cada um passando por uma situação diferente, todo mundo tentando aprender meio junto. Então, eu também tenho hoje em dia bastante conversa sobre isso. E que tipo de situação você não é chamada? Tirando o VMAPA que você já contou pra gente aqui que não é a tua praia. Eu não sou chamada para quando tem uma coisa assim que é mais de entrar no detalhe, mais numa coisa. Do micro mesmo ali. Por exemplo, ninguém me chama no sentido de, pô, como é que a gente faz a gestão dos custos, da planilha, Do detalhe do mesmo. detalhe, assim, do acompanhamento. Esse é um lugar que para mim hoje é importante também, né? Mas não é o meu braço forte. E deixa aqui algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu venho e volto todo dia no carro ouvindo algum podcast. Eu acho que é legal. É, o meu clipping diário das notícias acaba puxando o que está acontecendo. Eu também não deixo de ler. Você recebe esse clipping? Eu recebo um clipping Uhum. todo dia. E é a primeira coisa, assim, da leitura de manhã. E daí, eu acho que tem sei lá, eu adoro série. As séries são mais para me divertir e tal, mas acabo vendo algumas coisas também. Muito bom. E aproveitando aqui a nossa conversa, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. As pessoas bacanas, assim, você vai saber de cor e salteado. Eu acho que seria super interessante entrevistar os primeiros colocados nos últimos vestibulares, para entender o que está na cabeça dessa galera que está vindo por aí. Acho que seria super uma conversa legal. O que mais? Acho que seria divertido entrevistar o Chat GPT. E aí, para mim, assim, a de sempre e tal é entrevistar a Rita Lee. Poxa, essa daí realmente foi a oportunidade que passou aí. Mas ótimas dicas aqui. E Paula, tem uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo que passa por aqui, eu preciso fazer para você também. O que é felicidade para você?
Eu acho que é isso, é meio saúde para dar e vender. Uhum. Muito bom. E ó, antes da gente terminar aqui, tem um presente pela tua participação Oba! aqui. Oba, Tem obrigada. um óculos aqui da Calvin Klein, enviado pela Marchon aqui, nosso grande parceiro, Marcelo Kitsuda, Que CEO, chique. amigo nosso do IPO aqui, tá sempre com a gente aqui, deram uma olhada no teu perfil, falaram assim, ó, manda esse óculos aqui pra Paula aqui que ela vai gostar. Que legal, muito obrigada, adorei, adorei. E antes da gente fechar aqui, Paula, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Bom, me encontram no LinkedIn, através das redes sociais da Diageo também, ou se quiserem entrar em contato com a gente diretamente, a gente tem um bar aqui e às vezes a gente faz um happy hour toda quinta e chama as pessoas para virem conversar. Então, vou adorar ouvir, conhecer mais gente. Acho que esses são os principais canais. Muito bom, Paula. Adorei a nossa conversa. Quero muito te agradecer aqui. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. E aproveitando aqui para já deixar o convite para todo mundo que nos escutou aqui, já compartilha esse episódio com todos os amigos, manda para os grupos de WhatsApp aqui, porque tem muita coisa bacana aqui, muito aprendizado. Então, muito obrigado mesmo, Paula. Legal, também adorei a conversa. Obrigada a você, Básia. Valeu.